alegria muito grande estar no evento nacional da NPT, agradecendo o doutor Fabiano e a doutora Ana Cláudia, que foram responsáveis por esse convite, e eu já descobri por que fui convidada, porque o doutor Fabiano acaba de confessar que eu fui examinador dele na banca, e agora, por vingança, ele me coloca nessas circunstâncias, né, com um tema bastante complexo. Mas, em especial também, Maurício, um amigo de longa data, agradeço a manifestação extremamente generosa e digo que toda vara, por mais dura que seja, acaba envergando, e o peso está ficando muito forte. Mas é o nosso caminho, é a nossa tarefa, nós estamos num momento bastante delicado, as coisas ainda estão de uma forma muito nebulosas e nós não sabemos o que teremos à frente. O tema que me foi proposto diz respeito ao papel dos tribunais superiores e as construções legais para a consolidação da jurisprudência e os riscos da transcendência e a participação do MPT nesse processo. Ou seja, é algo extremamente amplo e complexo. Eu tentei me modernizar para caminhar junto com a lei, modernização trabalhista, e minha mulher diz que eu tenho que aprender a lidar com esse negócio e não no papel. E eu vou pedir licença para falar aqui em pé, para que possa acompanhar os slides que preparei. Pois bem, o papel dos tribunais superiores, as construções legais para a consolidação da jurisprudência. Nessa minha intervenção, eu primeiro procuro mostrar uma alteração das funções das cortes superiores no Brasil, em razão da legislação processual, em razão da mudança de paradigmas e desse movimento do civil law para o common law, e nesse ambiente misto que hoje nós vivemos. Então, nós tínhamos o conceito de cortes de justiça e cortes superiores. As cortes de justiça, que é o papel que os tribunais superiores regularmente faziam, diz respeito à justiça do caso concreto. É aquela cuja função é controlar a interpretação dos fatos da causa, da prova produzida, do direito aplicável ao caso concreto, além de fomentar o debate a respeito das possíveis soluções interpretativas por meio da jurisprudência, das cortes voltadas à unidade do direito. Esse papel, exercido até então pelos tribunais superiores, ele sofre uma grande modificação com as discussões em torno do novo Código de Processo Civil e, efetivamente, também com a Lei 13.015, que graçou no mundo jurídico até a edição da Lei 13.467. Era uma corte dos casos concretos. Nós, no Tribunal Superior, julgávamos os casos concretos com as suas singularidades. Portanto, a partir desse novo viés estabelecido pela lei, nessa denominação que o professor Mitidiero usa, e é ele que trabalha com esses dois conceitos, cortes de justiça e cortes supremas, a função dos tribunais superiores muda, que a partir do entendimento de qual é a função do tribunal, talvez nós possamos compreender o desenvolvimento daquilo que eu quero trazer para os senhores. Essas cortes passam a ter uma função que é interpretar o direito a partir do caso concreto e dar a última palavra a respeito de como deve ser entendido o direito constitucional ou federal em nosso país por meio de precedentes e afirmar o princípio da segurança jurídica. Há uma diferença substancial entre as duas funções dos tribunais superiores. Inclui-se STJ, TST e o próprio Supremo Tribunal Federal. Como cortes superiores, aquele papel antigo que nós exercíamos,
nós temos aí uma interpretação sob uma perspectiva formalista ou cognitivista. Ou seja, é aquela percepção formal da aplicação do direito. É onde o juiz está muito limitado na sua atividade de encontrar o sentido legal. Essas cortes também trabalhavam em função da legalidade das decisões. Eu estava em juízo, cheguei a uma instância superior, mas para que eu exerça o controle sobre a decisão por meio da jurisprudência. Então, a jurisprudência, sob o viés anterior, ela é um parâmetro para a aferição do acerto ou desacerto das decisões nas instâncias ordinárias. Ela é parâmetro. Nessa atividade que nós exercíamos nos tribunais, ela é uma atividade reativa. Toda a preocupação das decisões do Tribunal Superior do Trabalho diziam respeito ao passado, como do STJ. Toda a preocupação era o pretérito. Era de assegurar aquilo que estava sendo firmado pela jurisprudência dos tribunais. Mas o elemento, o instrumento, era a própria jurisprudência. A interpretação do direito é apenas um meio para o fim de controle da decisão recorrida. Eu uso, então, a jurisprudência como meio de controle, e não como um fim em si mesmo. E a uniformização, nesse contexto, tem um papel instrumental, de modo que nós tínhamos e temos, em algumas circunstâncias, um grande desrespeito às decisões, então, proferidas pelos tribunais superiores, seja no âmbito da Justiça do Trabalho, como do próprio STJ. Agora retomamos ao outro aspecto, a nova função dessas cortes superiores. A interpretação é o fim da decisão judicial. E o que implica essa condição? Essa perspectiva não formalista da interpretação, em especial quanto ao seu aspecto lógico, argumentativo, que encara suas decisões como corte adequada de interpretação do direito, que se vale dos precedentes como meio de orientação da sociedade civil e da comunidade jurídica a respeito do significado que deve ser atribuído aos enunciados legislativos. Ou seja, aqui é o juiz boca dos tribunais, não é mais o juiz boca da lei. É a construção da norma jurídica pelos tribunais. É a partir dela que esses tribunais passam a atuar agora. E essa atividade, diferentemente do papel anterior, é uma atividade proativa, ela é para o futuro, porque eu vou emitir comandos, normas jurídicas, que vão regular o comportamento da sociedade no futuro, não mais resolver pelo controle de legalidade as situações pretéritas. Esse discurso, dirigido pela parte à Corte, visa viabilizar a tutela do direito constitucional, e a Corte dispõe de ampla autonomia para gerir sua agenda. O que significa, em síntese? No perspectiva anterior, o juiz estava adstrito ao caso concreto, com as suas peculiaridades, circunstâncias e contingências, e a partir dele, somente dele, ele poderia proferir a decisão judicial. Com essa agenda constitucional, que precede e regula o sistema, os tribunais devem agir em consonância com a Constituição e adequação constitucional de todas as suas normas. Ele muda, ele me abre a perspectiva. Eu tenho que trabalhar com os princípios, com as normas e com as regras jurídicas e não mais apenas adstrito a questões internas do processo. E lá na frente vocês vão ver por quê. Esse discurso, então, a interpretação do direito passa de instrumento para o funcionamento da Corte, mas o próprio fim da Corte. O caso concreto é que passa a ser o meio, o veículo pelo qual eu vou construir a jurisprudência, que vai ser a decisão quadro, que vai normatizar o comportamento das partes para o futuro. Portanto, a formação do precedente tem papel central e a violação aos precedentes impõe um rompimento com o sistema jurídico, com o fim do processo e o descumprimento da Constituição e do papel do Estado de Direito por sua tríade, que passa a ser segurança, igualdade da tutela dos direitos. O que eu busco
através desse sistema? Eu busco uma coerência sistêmica e uma coerência social. Por que uma coerência sistêmica? Quando eu seguro a isonomia de tratamento sob a lei, quando eu seguro a segurança por meio do enquadramento de todos os casos sujeitos às mesmas circunstâncias de fato e de direito a uma solução jurídica, eu estou obtendo uma coerência sistêmica. A coerência social vai ser a segurança que vai expandir de dentro do judiciário para a própria sociedade, sabendo e com a previsibilidade necessária quais são os resultados daquele conflito de interesse. Então, eu faço uma função expansiva, até então não objeto de preocupação do próprio Poder Judiciário, que passa a dizer como a sociedade se comporta. Qual foi o primeiro fenômeno disso? O primeiro fenômeno diz respeito aos tribunais regionais e sua nova função a partir da Lei 13.015 de 2014. O que é preciso dizer a respeito desse ponto? Eu quero trazer para os senhores a nova função, como o sistema recursal trabalhava, como ele vai trabalhar, e a conclusão, obviamente, será uma reflexão dos senhores, não a minha. Antes da Lei 13.015, a partir da Lei 9756 de 1998, estabeleceu-se que a função do Tribunal Superior do Trabalho era uniformizar a jurisprudência entre os tribunais. Essa lei afastou a possibilidade do Tribunal Superior do Trabalho uniformizar a jurisprudência interna dos tribunais. A partir de então, com o avanço da Constituição e da própria crescimento vegetativo da Justiça do Trabalho, os tribunais se desdobraram em inúmeros órgãos fracionários para dar celeridade aos julgamentos. E, com isso, instituíram as turmas, em número elevado. As turmas, em número elevado, trouxeram, por consequência, a insegurança jurídica, que cada turma decidia de um jeito uma mesma questão e não havia instrumento que possibilitasse a uniformização dessa jurisprudência. Então, deu-se relevância à celeridade processual com o fracionamento dos órgãos, o aumento dos órgãos, mas, ao mesmo tempo, reduziu-se a segurança jurídica, a qualidade dos julgamentos e o princípio da igualdade na construção da norma jurídica. Ou seja, se um tribunal tinha 7 turmas, cada uma das turmas decidia conforme a sua convicção e nenhum instrumento havia que possibilitasse essa uniformização, porque não era a função do Tribunal Superior. E facultava-se aos tribunais a uniformização da jurisprudência nos termos do Código de Processo Civil passado, através do instrumento de uniformização existente. Com essa Lei 13.015, que foi gestada no Tribunal Superior do Trabalho, procurou-se politicamente afastar o quê? A transcendência, que estava estava autorizada por uma medida provisória desde 2001, e o tribunal se recusava a regulamentá-la. E por que assim o fez? Porque 5 comissões de membros do tribunal se reuniram em diferentes períodos e não conseguiram regulamentar a transcendência, porque eram vários aspectos que ficavam sem cobertura legal. Nós não o fizemos. Surgiu a lei. O que essa lei fez em termos de sistema jurídico? Ela diz o seguinte: pouco importa que os tribunais tenham 7, 10, 11, 5, 3, 2 turmas, mas é preciso que um Tribunal Regional Federal do Trabalho tenha uma decisão ao final de cada questão jurídica que a ele foi submetida. Portanto, na constatação de divergência dentro do tribunal, o tribunal deveria uniformizar essa jurisprudência antes do recurso subir para o Tribunal Superior do Trabalho. Ou seja, eu racionalizava o sistema, porque ao final de todos os debates entre as turmas do tribunal, seria proferido o voto vencedor e o voto vencido a respeito daquela matéria, ou daquela questão jurídica. E essa lei possibilitava a uniformização interna
independente de qualquer instrumento jurídico, mas também com o IRDR e o incidente de associação de competências que vinham previsto no Código anterior, já no artigo 555, por exemplo, o incidente de assunção de competência. E por meio das decisões no incidente e no IRDR, havia o controle dessas decisões por meio da reclamação, que, prevista no novo Código, ela alcança todos os tribunais, independentemente de ramos da justiça. E a função desses órgãos fracionários do tribunal, essa lei trazia o que hoje está sendo muito falado de colegialidade, porque esta lei dava o seguinte recado para os tribunais regionais: não é o juiz que proferiu a decisão ou acórdão, é o colegiado. A existência do colegiado é justamente com o fim de evitar que um juiz, isoladamente, revise uma decisão monocrática de um juiz de primeiro grau, porque senão não há razão de ser da existência de um tribunal e de seus órgãos fracionários. Ou seja, na minha turma, não é a decisão do ministro A ou do ministro B, mas é da turma, da 7ª turma do tribunal. E ela tem que ter uma ratio decidendi para todas as suas questões. Então, aqui nós reforçamos esse princípio da colegialidade, que aquele órgão fracionário, ele deveria ter uma jurisprudência sua que seria confrontada com algum outro órgão fracionário quando constatada a divergência de interpretação. E essa função de órgão uniformizador regional cabia ao presidente ou vice-presidente por delegação, que era aquele que fazia a triagem dos recursos de revista para o Tribunal Superior do Trabalho. Então, quando o Tribunal Regional uniformizava a decisão, divergente entre as turmas, voltava-se para a origem, o órgão fracionário, e era para ele retratar-se diante da decisão então proferida, porque o Tribunal Regional já uniformizou aquela decisão. E, com isso, nós reduzíamos a litigiosidade interna dos tribunais e fazíamos com que houvesse uma segurança jurídica e um tratamento isonômico da lei. Tanto assim o era que, se o recurso de revista chegasse ao TST e qualquer dos ministros encontrasse a divergência interna, ele determinava o retorno do processo para que houvesse a uniformização. Ou seja, havia um fortalecimento da jurisprudência e das decisões dos tribunais regionais. Em síntese, o que nós fizemos com a Lei 13.015 foi dividir a uniformização da jurisprudência. Quem uniformiza a jurisprudência sobre a vigência daquela lei era o regional. O Tribunal Superior do Trabalho apenas daria a unidade entre os tribunais regionais na interpretação da lei. Ou seja, nós resolvíamos o problema da divergência interna dentro dos tribunais. Na análise do recurso de revista e do agravo de instrumento, nós passamos, então, a criar um banco em que cada ministro que determinasse a suspensão para efeito de uniformização da jurisprudência ou retorno para um tribunal regional, há um banco de dados em que todos os demais remetiam os processos naquele mesmo período para que fosse objeto de uniformização. Ou seja, o Tribunal Superior não se manifestava. E por que não se manifestava? Eu vou dar um exemplo para os senhores de como o sistema era disfuncional. Um tribunal do país, o Tribunal do Rio Grande do Sul, que é um excepcional tribunal, mas tinha uma tese com relação aos honorários advocatícios. E no sistema anterior, eles analisavam todas as questões decorrentes dos recursos e decidiam pela concessão dos honorários do advocatício pelo princípio da sucumbência. O que aconteceu com a jurisprudência desse tribunal regional? Toda a jurisprudência proferida, construída pelo Tribunal da 4ª Região, foi toda para o Tribunal Superior do Trabalho, porque o recurso alavancava todas as matérias para o Tribunal Superior do Trabalho por causa de uma única questão. E tudo era devolvido ao TST.
E o que aconteceu com a autoridade do Tribunal Regional da 4ª Região? Ela desapareceu, porque todo mundo esperava a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, porque todas as matérias já tinham subido. E, efetivamente, uma hora ou outra, cada uma delas ia encontrando admissibilidade e os seus méritos iam sendo apreciados pelo Tribunal Superior do Trabalho. Enfraqueceu-se completamente o Tribunal Regional. E era esse o sistema. Com a vigência do novo Código e da Lei 13.015, o Tribunal editou a Instrução 40. E essa Instrução 40 começou a complicar ainda mais a vida dos tribunais, que, na verdade, era no sentido de fortalecer a sua jurisprudência. Por quê? Quando eu estava diante da admissibilidade de um recurso extraordinário, os senhores sabem disso, se eu conhecesse por um tema, eu já mandava o recurso para o Tribunal Superior e, através de uma súmula existente no tribunal, nós apreciávamos todas as questões remanescentes àquele recurso. Bastava uma. O tribunal dizia, olha, honorários, contraria a súmula da corte, sobe o recurso, com isso, todas as questões subiam. Com a Instrução 40, disse o seguinte, o tribunal vai ter que fundamentar todos os pedidos e aqueles que não forem admitidos deverão ser objetos de agravo. Só subirá para o Tribunal Superior do Trabalho aquele ponto do recurso, aquela questão que foi admitida. Com isso, nós preservamos toda a jurisprudência dos tribunais regionais, mas subia apenas aquela questão que estava efetivamente contrariando ou cabendo uma manifestação do Tribunal Superior do Trabalho. Nessa análise, o que aconteceu com a estatística do TST no ano passado? Nos 2 anos de vigência da lei, nós tivemos uma redução dos recursos, um fortalecimento dos regionais e um debate monumental dentro dos tribunais regionais. Eu recebi recentemente a vice-presidente do Tribunal do Paraná, que havia me dito que eles já tinham identificado 1.100 questões controvertidas dentro do tribunal. E estavam tentando uniformizar a jurisprudência. Isso, sem falar nos demais que estavam sendo levantadas, que ela imaginava atingir 3.000 questões. Qual é a possibilidade de que um tribunal, com um grau de litigiosidade dessa ordem, não pacificando a jurisprudência, possa compreender aquele princípio da segurança e da uniformidade da lei para aqueles que estão nas mesmas circunstâncias de fato e de direito? É impossível. Por isso que a uniformização interna era indispensável, como é indispensável nos tribunais, mas ainda continua mantida, apesar dos esforços que fizeram para que fosse desconstruída a lei a partir da edição da Lei 13.467. Com a Lei 13.015, houve um problema relativo às súmulas anteriores e posteriores à lei. Os senhores vão ver aqui na frente como é que esse paradigma mudou e qual a consequência processual desse paradigma. Quando nós estávamos sob a égide da Lei 13.015, as súmulas elaboradas pelo Tribunal Superior tinham efeito meramente persuasivo. Nenhuma delas tinha efeito vinculativo. Por isso que gerava, como disse, pelo aquele sistema anterior, um reiterado descumprimento das decisões. Mas eu poderia converter essas súmulas em obrigatórias diante da lei? A meu juízo, não. Porque o paradigma de construção dos precedentes, ele é diverso daquele tribunal que nós vimos no começo, uma corte superior. Porque a corte superior enunciava o resultado daquele conflito de interesse e aquilo passava a ter quase natureza de lei. Nesse sistema de precedentes, existe uma grande alteração para que eu possa aplicar uma súmula, porque a construção do precedente se dá a partir de uma lógica argumentativa. Então, o juiz de primeiro grau decide o caso concreto, fundamenta, o recurso é interposto, o colegiado de segundo grau debate a questão jurídica e argumenta,
As turmas do mesmo tribunal enfrentam o mesmo problema, argumentam e concluem, e depois, numa decisão de uniformização regional, todos os argumentos são considerados para que eu possa estabelecer a tese prevalecente ou então a súmula. E, a partir daí, o recurso ganha acesso ao Tribunal Superior se tiver violação de lei federal, da Constituição ou divergência com outro tribunal. Então, a lógica é argumentativa, ela é construída da base para o Tribunal Superior. Os senhores vão ver que, com a transcendência, virou a mesa, completamente. Então, isso ensejou o TST um aprendizado quanto aos recursos repetitivos e assunção de competência, que o tribunal ainda está a braços com esses dois instrumentos, porque esses instrumentos, eles retratam uma situação peculiar, que é a objetivação dos recursos nos tribunais superiores para cumprir aquela função de Corte Suprema que eu alertei no começo. Esses tribunais, então, vão construir, a partir desses instrumentos, as denominadas decisões quadro vinculantes. Se ela é vinculante, esse processo, por força da lei do CPC, ele deve ser um processo mais participativo, mais amplo, mais democrático, para que eu possa criar uma decisão que vai comprometer a todos na sociedade brasileira. E o TST começou a se reestruturar para efeito de cumprir esse seu desiderato. E houve um grande debate entre o Pleno e a SDI, como seria feito o procedimento. Por lei, a SDI é que tem a possibilidade de suscitar esses conflitos, que podem ir ao Pleno, como podem ir à própria SDI, ficar no âmbito da SDI. Mas hoje, já há quase um consenso, e que acabou veiculado no regimento interno, quando envolver súmula ou orientação jurisprudencial, essa matéria deverá ser reiterada no Pleno. Portanto, a repercussão desses incidentes nos TRT, ele torna obrigatório, os TRT são obrigados a cumpri-los, e se não cumpri-los, caberá reclamação do Tribunal Regional para o Tribunal Superior, nos termos do Código de Processo Civil. O objetivo final dessa lei foi fortalecer, de fato, as instâncias ordinárias. Eu quero colocar isso, pode parecer um pouco árido, porque é processual, mas é que quando nós chegarmos no outro tema, os senhores vão ver o tamanho da reversão do que aconteceu. Transcendência. O desenho aí não é uma mera retórica. É exatamente o que eu penso e o que virá a seguir. A primeira pergunta que eu falaria aos senhores é o seguinte: existe uma regulamentação da transcendência a partir do conteúdo da lei? Aquilo estava dentro do Tribunal Superior do Trabalho desde todos os tempos. Aqueles mesmos pressupostos que alertaram que seriam os requisitos da transcendência. Nenhum de nós teve coragem de endossar essa regulamentação dentro do Tribunal Superior do Trabalho. Mas, como ela surgiu? E isso eu posso falar para os senhores, porque eu ouvi de um dos palestrantes da nova lei. Como um determinado membro do tribunal fora vencido durante 15 anos com relação à regulamentação da transcendência, ele pediu pessoalmente, por uma questão de princípios, que fossem revogados os parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º da Lei 13.015, para que fosse instituída a transcendência. E assim surgiu a transcendência na Lei 13.467. Nem havia preocupação com ela. Mas os senhores vão ver que o caso é pensado. Não é uma coisa feita por uma mera questão de princípios. A pergunta que poderíamos continuar fazendo é o seguinte: a transcendência como filtro individual no julgamento de casos ou como instrumento do microsistema de demandas repetitivas? Aonde que essa nova lei de recurso trabalhista vai se encaixar? Ela vai ser um filtro de caso individual? Ela tem sido vendida como um filtro de caso individual. Ou seja, ela vai ser utilizada para que previamente
o ministro não examine o recurso interposto. Então, ela é filtro. Se ela é prévia e é para efeito de, não havendo transcendência, não examinar o recurso, ela vai agir como filtro. Por outro lado, se ela se insere num sistema de demandas repetitivas, de natureza objetiva e geral, ela muda a feição e passa a ser um instrumento relevante para a qualificação, ampliação do debate e fixação das teses vinculantes. São dois extremos. Qual o modelo da transcendência? A repercussão. A repercussão geral, só para lembrarmos, ela necessita de colegialidade, de que nós já falamos, e 2/3 dos ministros do STF no Supremo. Todos os membros do Supremo votam. Nós vamos ver como é que vai ficar a transcendência. Como é que nós chegamos na transcendência, na repercussão, de onde ela veio? Ela vem em 75 nós temos a relevância da questão federal e depois, com a emenda 77, a emenda 0777 e o artigo 327 do Regimento Interno do Supremo, ele estabelecia que reflexos na ordem jurídica, considerados os aspectos morais, econômicos, políticos, sociais da causa e examinados em sessão pelo Conselho do STF. Ainda bem que não copiaram tudo, porque teria a parte moral. Copiaram só um pedaço. Dos males, o menor. E dela surgiu o quê? Após a edição dessa norma do regimento interno. A doutrina foi maciça no sentido de criticar a ausência de transparência e absoluta discricionariedade nos critérios de eleição dos recursos para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ela foi afastada do mundo jurídico. Volta depois, com que modelo, com que feição? Com a repercussão geral na reforma no 543A e no 543B do CPC passado. E depois, no 1035 do vigente. Ela vem com força. E aí, inspirou a transcendência do Tribunal Superior do Trabalho. Pois bem, voltando agora para o Supremo, porque nós não sabemos como é que o tribunal vai trabalhar com esse instrumento, na repercussão geral, não se examina os requisitos de cabimento, quando eu entendo que não há repercussão geral constitucional, só que todos os ministros votam. Então, eu nem examino o recurso. Quando entende-se que há repercussão, eu obrigatoriamente tenho que examinar os requisitos constitucionais do recurso extraordinário. Até aí, não temos dúvida, mas esse é o Supremo Tribunal Federal, não é o TST. Vamos começar, então, agora com a transcendência dentro do TST. Regulamentação econômica. A regulamentação do requisito econômico para a transcendência diz respeito ao elevado valor das causas. Ou seja, é só para o empregador. Porque para o empregado não pode ser. Embora eu entenda que possa se construir uma via de mão dupla, mas teoricamente, segundo os artigos poucos existentes, ela seria apenas para o empregador. E aí, eu imagino, senhores, uma execução que está tramitando há 15 anos e que o valor, obviamente, com a correção se eleva. Se esse recurso não será admitido pelo tribunal, quando necessariamente nós temos feito um corte grande para valorizar as decisões dos tribunais e a efetividade das execuções. Essa é a econômica. A política é a jurisprudência do TST ou do STF. Agora eu quero retomar um pouquinho lá de trás. Quando nós fizemos a 13.015, eu disse para os senhores, a jurisprudência sumulada era meramente persuasiva, ela não era obrigatória. Com esse requisito da transcendência,
a jurisprudência do TST, sumulada, sem que haja uma argumentação jurídica que firme a ratio decidendi ou os motivos determinantes de cada uma delas, tornou-se obrigatória e vinculante. Porque se descumprir, sobe o recurso. E subir no recurso, aplica-se a jurisprudência. Então, deram um jeitinho simplesinho de tornar uma jurisprudência persuasiva sem ratio decidendi em jurisprudência obrigatória com alguns julgados do Tribunal Superior do Trabalho. Todo recurso que contrariar a jurisprudência subirá. A social dizem que é só para o empregado, porque é a violação de direitos fundamentais do trabalhador previstos na Constituição. Eu não sei como é que vamos arranjar, porque tem hora extra. Hora extra, em geral, é matéria fática, não sobe, porque a súmula 126 depende de prova. E vamos ter que estabelecer. Quando envolver direitos homogêneos, talvez. E, por fim, a que mais me preocupa é a jurídica, a última delas. A jurídica diz respeito às matérias novas. Os senhores têm alguma dúvida quais são as matérias novas hoje para subirem para o Tribunal Superior do Trabalho? Ou são aquelas da Lei 13.467 que os recursos começaram a chegar? E quem vai dar a última palavra sem nenhum debate no país? Se eu estou catapultando essas questões diretamente para dentro do TST. O que os tribunais regionais vão debater, o que os juízes vão construir, o que os procuradores vão trabalhar, se tudo será resumido em questões que estarão dentro do Tribunal Superior do Trabalho. De imediato, sem nenhuma construção pelos tribunais regionais ou um debate com a construção argumentativa. Transcendência jurídica. Agora vamos aos alguns detalhes dessa transcendência. Exame no RR e no AIRR e a sustentação oral. Nenhum dos senhores desconhece que a crise processual está tornando o judiciário uma Olimpíada de decisões, pelo menos nos tribunais superiores. E aí nós temos a grande realidade, que é um excesso de celeridade com ausência de qualidade e com finalidade quantitativa de resultados de julgamento. Quem julga mais? Na gestão passada havia até uma Olimpíada interna com medalha e prêmio para aquele gabinete que julgasse mais. Pouco importa da forma como julgasse. E aí nós estamos prestigiando um resultado quantitativo em detrimento do que diz a legislação ou a Constituição Federal acerca da fundamentação das decisões judiciais. Mas, no exame do RR, a parte deverá alegar, na própria petição, algum dos requisitos da transcendência. E aí, como juízo prévio, o relator analisará a transcendência. Se no recurso de revista ele rejeitar, a parte terá 5 minutos de sustentação oral do agravo interposto contra essa decisão monocrática para provar a existência de transcendência. Bom, pelo menos aqui tem um recurso, embora nós saibamos como funciona. E quando o relator, monocraticamente, no agravo de instrumento, disser que não tem transcendência, não cabe recurso nenhum. Então, no Supremo Tribunal, para eu dizer que tem repercussão geral, eu preciso de todos os ministros. No Tribunal Superior, o ministro não precisa de nada, ele diz não tem e acabou. O recurso morre sem nenhum exame colegiado. E isso não comporta agravo, não comporta sustentação e não comporta nada. Mas vamos para o lado pior. E se eu der a transcendência de uma forma discricionária, não transparente, qual é o recurso cabível da parte contrária para o direito à tutela judicial dizer assim, não caberia a transcendência nesse caso? Nenhum, porque é irrecorrível. O que se pretende com esse tipo de comportamento? É um empoderamento do Tribunal Superior e dos seus 24 ministros. Porque eles poderão agora pautar qualquer matéria do Brasil para exame nas turmas e, com isso, eliminar o debate nos planos regionais. Essa irrecorribilidade
traz dois problemas constitucionais. O primeiro deles, a colegialidade, porque é um instrumento que ficou personalíssimo. E segunda, a impossibilidade de interposição de recurso, o que leva a uma discussão constitucional quanto a ele. Agora vem o problema maior com relação a tudo isso. E se houver divergência entre os ministros na mesma matéria com relação à existência ou não da transcendência? Como é que se vai resolver esse conflito? A seção de uniformização da jurisprudência, SDI 1, ela apenas uniformiza teses. Ela não uniformiza admissibilidade de recurso de natureza extraordinária. Quem é que vai dizer que o juiz da primeira turma deu transcendência na questão A e o da segunda, na mesma questão, diz que não? O que vai acontecer com um tribunal cuja função constitucional, reduzida à lei, é que uniformize a jurisprudência? Não há como uniformizar, o que vai levar o tribunal a um colapso. Ou seja, o tribunal vai julgar todas as teses do país, vão decidir tudo, de todas as formas, e só depois que as teses estiverem dentro do tribunal é que a STI vai ser consolidada. Mas quando eu coloquei todas as teses dentro do Tribunal Superior do Trabalho, o que eu estou fazendo com os 24 tribunais? Eu estou submetendo os 24 tribunais ao controle jurisdicional do Tribunal Superior do Trabalho, politicamente. Para piorar, eu objetivei os julgamentos através desses recursos. Se eu objetivei, eu estou julgando tese, porque na nova função do tribunal, diferentemente daquela velha função, não são os conflitos intersubjetivos, mas são as teses. Se eu estou julgando tese, o que ocorre com um dos magistrados que compõe a seção de uniformização de tese, se ele tiver um parente advogando no tribunal? Porque os impedimentos e suspeições são criados no Código de Processo Civil, levando em consideração os conflitos intersubjetivos, e não as questões objetivas. Mas, se nestes autos não tem a procuração o indivíduo A, mas ele tem, num outro caso particular, a mesma tese com procuração, mas ele tem um próprio parente que uniformiza a jurisprudência, não há um conflito de interesse nessas circunstâncias? Como é que esse magistrado pode julgar esse caso se uma das partes tem a possibilidade de ter proximidade com ele? O sistema não prevê, porque o Código de Processo Civil tem uma raiz individualista. Embora ele esteja em transição, nós temos um problema grave, porque isso gera um conflito absoluto de interesses, a meu juízo. E aqui seriam umas hipóteses finais de competência que automaticamente devam passar pela transcendência, que é hipótese de competência material da justiça, ações coletivas e matérias repetidas ou de relevância. Automaticamente, essas matérias estarão no Tribunal Superior. É preciso lembrar que nós estamos saindo de um sistema individualista de conflito de interesses, passando por um sistema de direitos coletivos, mas agora por uma tutela de direitos coletivos. Não é tutela, desculpe, de direitos coletivos, mas é uma tutela coletiva de direitos, que, ou seja, essas ações pluri-individuais. Papel do MPT nessas ações. Essa era a preocupação que me colocou o doutor Ângelo. O que nós estamos vendo hoje nos julgamentos dos repetitivos na seção de dissídios individuais 1? O MPT emite o parecer. Isso depois que o processo foi instruído, que o processo está com voto elaborado e que vai a julgamento. O que nós vimos em alguns casos especificamente? Como os interesses dos trabalhadores são difusos, eles não conseguem congregar ninguém para ingressar num processo participativo. Eu quero lembrar que esse incidente de recursos repetitivos e que o incidente de assunção de competência sob julgamento e que gera decisão quadro vinculativa, ele foi criado com o viés democrático de ampliar o debate, ampliar os elementos de cognição da Corte e, a partir desse debate, com amplos argumentos de várias regiões do país,
criar-se uma decisão modelo, que vai vincular todo o país. O que ocorreu em um dos casos? Do lado dos empregados, cujo recurso for afetado, não havia ninguém para sustentar. Ninguém. Do outro lado, que havia o interesse dos bancos e do sistema financeiro, nós tínhamos Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco, Febraban, CNI e CNF. Qual é o equilíbrio de um processo com esse viés? E aí o que releva a dizer? Que passa o Ministério Público, como o fez nas ações coletivas, a ser o garante do sistema. O Ministério Público é o garante da democracia desses recursos repetitivos. Se assim não fizer, o Ministério Público não terá ação coletiva para entrar, porque não vai restar nada sobre nada. Porque os interesses dos trabalhadores, na maioria dos seus casos, são difusos. É uma perspectiva de homogeneização de interesses que recai nessas demandas repetitivas. Então, é fundamental que o papel do Ministério Público não se resuma a um parecer em sessão. Que ele haja desde a instrução do processo. E aí vem a nova regulamentação, os senhores conhecem melhor do que eu isso, seria despiciando falar sobre a sua atuação como fiscal da ordem jurídica, eu até pulo assistencial protetiva, mas aqui no interesse público ou social. É aí que o Ministério Público vai fazer, no seio do repetitivo ou do incidente, aquilo que ele fazia nas ações coletivas, através da apuração. E se assim não fizer, repito aos senhores, os senhores não vão ter trabalho para fazer, porque não vai restar nada das decisões proferidas. Porque já há, necessariamente, aqui não está passando aqui mais. Gente, não sou eu não, viu? É aqui, ó. Você podia passar um quadro, por gentileza? Não. Portanto, voltando ao que dizia, o Ministério Público terá que agir como age nas ações coletivas. E aqui, estamos diante dos poderes processuais do Ministério Público. Eu falar isso para os senhores é redundante, mas no 179, seus incisos, o Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, possui os mesmos ônus, poderes, deveres processuais das partes, sujeitando-se ainda a situações jurídicas processuais que são inerentes à sua peculiar condição. Ou seja, amplos poderes probatórios, amplos poderes para requerer manifestações, medidas processuais e interposição de recurso. O que eu diria, diante da indagação do convite que recebi, eu acho que o Ministério Público, como fizeram as próprias confederações patronais, deveria, isso é a opinião de quem está de fora, vocês podem me recriminar e dizer que está dando palpite onde não devia, criar uma coordenadoria específica de acompanhamento dos repetitivos dentro do TST. Porque a partir do momento em que instaurado o repetitivo, distribuído ao relator, o Ministério Público pode, porque a participação dele é obrigatória, requerer provas, trazer amicus curiae, pedido de amicus curiae que possa contribuir para a solução da controvérsia e exercer efetivamente uma participação democrática na defesa do interesse público e da ordem social. Aí sim, far-se-á um acompanhamento como tem sido feito pelas confederações que estão tratando desse tema. Na DIN 1936, o Supremo afirmou, entendimento, ou reafirmou, que a intervenção obrigatória do MP é suficiente pela sua intimação. Esse é o papel que querem que o Ministério Público faça. Só que eu acho que o Ministério Público, se me permitem uma sugestão, não cumpra esse papel. Não basta a intimação, basta que ele ingresse no processo, peticione, requeira provas, requeira a indicação de assistentes que possam contribuir para a solução da lide e congregue os interesses difusos dos trabalhadores que não têm proteção, porque os sindicatos não estão vindo para a defesa dos interesses. E aí ele tem a possibilidade legal de fazer isso e mais. A participação dele nesses processos modelo, ela é obrigatória.
ela é absolutamente obrigatória. E, como consequência, a proatividade do Ministério Público depende exclusivamente da sua efetiva participação na instrução e julgamento dos repetitivos e assunção de competência. Não é simplesmente manifestar-se através de um parecer, mas é efetivamente, substancialmente, contribuir, influir na decisão que será proferida. Ele só vai influir se ele participar. E aí é nos mesmos termos do processo com participação que o novo Código de Processo Civil fala. Friso, portanto, que o Ministério Público, nessas demandas repetitivas, sua participação é obrigatória à luz dos artigos 976, parágrafo 1º, e 1038, inciso 3º. Mas é o fundamental. A participação, pois considerada a natureza objetiva desses recursos para a produção de uma decisão quadro que vinculará todo o país, amplia-se a cognição, qualifica-se o debate para a formação do precedente, garante-se a fiscalização da criação da norma jurídica, isso é fundamental, porque ele está participando da criação da norma jurídica pelos tribunais, e possibilita a defesa dos direitos sociais, que, em regra, são difusos e não possibilitam um adequado equilíbrio na relação jurídica processual. Concluímos sobre a transcendência e o papel do Ministério Público. Agora, para finalizar, eu vou trazer uma pesquisa da FGV sobre o Supremo Tribunal Federal e a criação de filtros, na parte final dessa hora que me foi concedida. O Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Poder Judiciário, tem, claro, a função precípica da guarda da Constituição Federal, bem como a preservação de seus valores e fundamentos da ordem jurídica baseada na supremacia da Constituição. O que nos interessa saber aqui é como ele vive. Como é que tem vivido o Supremo desde a emenda 45? Segundo a Fundação Getúlio Vargas, essa pesquisa foi feita pelo professor Tomás Junqueira Pereira, mantém um laboratório sobre o STF, a carga de processo a serem julgados em torno de centenas de milhares de ações todos os anos. Agora vamos aos elementos. Em 2004 foi promulgada a emenda 45, que trouxe duas soluções para o Supremo, como tentaram fazer com a transcendência o filtro. A súmula vinculante e a repercussão geral. O que aconteceu? Essa súmula é um instituto análogo do sistema do precedente, do Stare decisis, de forma a decidir determinada questão uniformemente, obrigando o judiciário, a administração e os próprios tribunais. A repercussão, análoga ao writ certiorari, constituía na maneira de o STF filtrar os casos que mereciam ser julgados pela Corte, qualificando-os e as respectivas decisões. É a mesma ideia que se pretende para a transcendência, sobretudo a última. Segundo o pesquisador, ocorreu o quê? Em 10 anos de vigência do Instituto, o STF editou 56 súmulas vinculantes, seria 5,6 por ano, sendo que 3 em 2016. No mesmo período, 894 processos foram submetidos ao exame de repercussão geral, sendo que 283 houve a negativa de repercussão. Em 604 foram reconhecidas e 7 estavam sob análise. Desse total, 329 têm o julgamento de mérito pendente conforme a avaliação e levariam de 10 a 12 anos para serem julgados sem que novas repercussões sejam conhecidas. Então vejam o que deu o filtro no Supremo Tribunal Federal. Resultado: o filtro não uniformiza, não qualifica e gera um acervo de suspensões impensável nos tribunais, e a súmula vinculante uniformiza e não resolve a questão, mas mantém o controle de todo o judiciário brasileiro. Podemos dizer ainda que temos 11 Supremos Tribunais e que houve a exacerbação das decisões monocráticas no percentual de 97,7% de decisões por ano, que deveriam ter como base decisões de plenário, tecnicamente. 2% decisões de turma. 0,27% em plenário. O que vai acontecer no Tribunal Superior do Trabalho?
nós não temos mais 24 tribunais regionais federais, nós temos 24 ministros, que serão os 11, e vão decidir conforme lhe aprover. Nós verificamos um caso de terceirização do Supremo, em que a matéria era infraconstitucional, em que havia o debate entre a Lei Geral de Telecomunicações, de Direito Administrativo e a CLT, e o Supremo reconheceu a repercussão geral e, em seguida, indicou o dispositivo constitucional, que é o artigo 5º2 da Constituição, como se nenhum juiz estivesse interpretando a lei. Ou seja, a transcendência vai passar a influenciar qualquer dispositivo para que eu possa julgar a causa como, ideologicamente, a Corte achar necessário. Ou como o órgão fracionário, no caso do TST, ou o seu ministro, julgar necessário. Me perdoe a franqueza. Qual é a conclusão? Na exata hora. Aqui é para os senhores, não é mais para mim. Eu tenho minhas convicções, mas vai ficar para os senhores. A transcendência se insere no ordenamento jurídico como um instrumento de aperfeiçoamento da democracia judicial ou como resquício de autoritarismo e ausência de construção argumentativa de decisões vinculantes, como instrumento de controle vertical do judiciário ou aperfeiçoamento do sistema judicial, com a qualificação das decisões. Qual deles? O tempo vai nos ajudar na resposta, mas, por enquanto, eu deixo para os senhores fazer essa indagação. Aparelhamento dos tribunais e a utilização do lado obscuro do Estado de Direito, judiciário como instrumento de ideologia política vigente. Há um livro de uma professora da Universidade da Califórnia, antropóloga do direito, que se denomina A Pilhagem do Estado de Direito, o lado obscuro do Estado de Direito. E ela trabalha com um professor de Direito Internacional da mesma universidade, onde ela diz que o capital, se apropriando do Estado, a partir do lobby, a partir da corrupção do sistema democrático representativo e a partir das técnicas e estratégias acadêmicas de construção de teses pagas para veicular aquilo que interessa ao capital, ele acaba tomando conta do processo legislativo, cria as leis e se defende através da defesa do Estado de Direito. E diz assim, se violar o Estado de Direito, estar-se-ia rompendo com a democracia. Na verdade, o lado obscuro é que a democracia já é rompida. E eu pergunto, quando o judiciário se alinhar ao executivo e ao legislativo, nós falamos muito de ativismo judicial como uma fronteira tênue entre os três poderes e como uma forma de o judiciário acabar invadindo outras searas. Mas aqui eu faço a pergunta reversa. Será que o judiciário não pode se constituir no ativismo do executivo, quando ele se colocar a serviço do executivo ou a serviço do legislativo brasileiro? Ou nós devemos, com a nossa inteligência, defender a Constituição, ainda que doa, até aos outros e não só a nós mesmos? Fica isso. Nós seremos instrumento de uma ideologia ou, na verdade, nós faremos a diferença e a defesa da Constituição? E, por fim, a justiça brasileira como garante do sentimento constitucional e da Constituição da República. Nós só decidimos por provocação, os senhores provocam. Nessa seara do ramo trabalhista, os sindicatos estão esfacelados, eles não têm força mais porque não há mais coalizão. Agora, eles vivem praticamente na tentativa de reconstruir a coalizão. Não é contribuição, é coalizão, porque há um Estado na sociedade agora que é a defesa de si mesmo, porque cada trabalhador está procurando se manter de uma forma ou outra com um meio de subsistência. Então o sindicato não tem mais coalizão. Então quem mesmo será o garante e poderá contribuir efetivamente nesse debate é o Ministério Público do Trabalho. Aliás, como tem feito e vem fazendo dessas duas últimas gestões, na luta e na preservação e no combate a toda essa infâmia que temos vivido. Espero que os senhores continuem com o mesmo desiderato. Muito obrigado.